Era um 1º de abril de 2014, lá para as bandas de Boquete, no Panamá, um lugar que de nome pode até soar engraçado, mas que esconde uma natureza bruta, daquelas que não perdoam. Duas moças holandesas, Lila, de 22 anos, e Ana, de 21, estavam lá para aprender espanhol, fazer trabalho voluntário, viver a vida. Sabe como é a juventude, né? Cheias de sonho. Naquele dia elas decidiram fazer uma trilha famosa, a El Pianista. Saíram com roupa leve, uma mochilinha, levaram o cachorro da família que as hospedava e foram. O tempo estava bom, o céu azul, tudo parecia perfeito. Só que tem um detalhe danado de importante. Elas nunca mais voltaram. Muita gente até hoje bate o pé que foi só um acidente, que se perderam e a natureza fez o seu serviço. Mas senta aí, pega um café, que eu vou te contar o que tinha na câmera que acharam 10 semanas depois, no meio do nada. E olha, a verdade que aquelas fotos contam é bem mais esquisita, bem mais arrepiante do que qualquer história de onça ou de cair em barranco. Esse aqui é um daqueles casos de desaparecimento misterioso que tira o sono da gente, porque ele te mostra que, às vezes, a coisa mais assustadora não é o bicho que vive no mato, mas sim a dúvida que fica na nossa cabeça. Esse é um daqueles casos reais de desaparecimento que fazem a gente pensar 2, 3, 10 vezes antes de entrar numa mata fechada, achando que conhece tudo. A gente sempre pensa que o perigo está longe, que essas histórias de pessoas desaparecidas acontecem nos filmes, mas a verdade, meu amigo, é que o sumiço sem explicação pode estar a um passo em falso de distância. A história de Lila e Ana é um alerta, um causo daqueles que o avô conta pra gente tomar cuidado, e hoje eu vou te mostrar o porquê. No começo, ninguém se preocupou muito. Duas moças jovens, num lugar novo, podiam ter decidido passar a noite em outro lugar, conhecer gente nova. O dono da pousada onde elas estavam só foi dar pela falta no dia seguinte. O guia que elas tinham marcado para fazer um passeio no dia 2 de abril ligou. Elas não atenderam. Aí o alarme soou de verdade. As buscas começaram. Polícia, voluntários, helicópteros, cachorros farejadores vasculharam aquela trilha de cabo a rabo. E nada. Nem um rastro, nem um pedaço de roupa, nem uma pegada fora do lugar. Parecia que as duas tinham simplesmente evaporado no ar. É uma sensação danada de ruim, essa de um sumiço sem explicação. A família veio da Holanda, o desespero estampado no rosto. Imagina a dor, a angústia de não saber onde sua filha está. A investigação do desaparecimento parecia não ir a lugar nenhum. Foram dias, semanas de busca e a esperança, coitada, foi minguando, dando lugar àquele silêncio pesado que só os casos não resolvidos conhecem. A polícia local e os investigadores holandeses que vieram ajudar coçavam a cabeça. Não tinha pedido de resgate, não tinha briga, não tinha motivo aparente. Era um desaparecimento misterioso em sua forma mais pura e cruel. As histórias de desaparecidos começaram a surgir na boca do povo. Teria sido o homem do saco? Traficantes? Um acidente horrível que a mata escondeu para sempre? Cada teoria era mais assustadora que a outra, mas prova que é bom? Nada. O caso foi esfriando. A mata continuou no seu silêncio e o mundo, aos poucos, foi seguindo em frente como sempre faz. Mas a selva, meu amigo, ela guarda segredos. E às vezes, ela resolve devolver um pedaço deles. 10 semanas depois, uma mulher indígena da região, catando umas coisas perto da margem de um rio, a quilômetros de distância de onde as buscas se concentravam, encontrou uma mochila azul. Eita! O coração dela deve ter gelado. Dentro da mochila, tudo arrumadinho, quase seco. 2 sutiãs, 2 celulares, um passaporte, $83 e, o mais importante de tudo, uma câmera fotográfica digital. Era a mochila de Lila. E ali, naquele instante, a investigação do desaparecimento ganhou um rumo que ninguém esperava. A polícia pegou aquele material como se fosse ouro. Primeiro, os celulares. Eles contaram uma história de puro desespero. Nos primeiros dias após o sumiço, a partir da tarde do dia 1º de abril, as duas tentaram ligar para o serviço de emergência, 112 da Holanda e o 911 do Panamá, várias e várias vezes. Mas ali no meio daquela mata fechada, não tinha sinal. As ligações não completavam. Tentaram de novo e de novo, por dias. O celular da Ana ficou sem bateria primeiro.
O da Lila durou mais. A última tentativa de ligar o celular dela foi no dia 11 de abril. 11 dias depois de entrarem naquela trilha. 11 dias. Tenta imaginar o que é passar 11 dias perdido numa selva, ouvindo os bichos à noite, com fome, com sede, com medo. É de arrepiar a espinha só de pensar. Isso já mudava tudo. Não era um sequestro, pelo menos não um sequestro convencional. Elas estavam com os celulares, tentando pedir ajuda. Elas estavam vivas por quase 2 semanas. O que aconteceu nesse tempo todo? Por que ninguém as encontrou? Esse sumiço sem explicação começava a ganhar contornos de uma tragédia lenta e agonizante. Eram mais perguntas do que respostas, e o principal mistério ainda estava guardado, lacrado dentro do cartão de memória daquela pequena câmera digital. Aquele objeto se tornou a peça central de um dos mais intrigantes casos reais de desaparecimento que já se ouviu falar. E aí, meu amigo, a gente chega na parte que o queixo cai. A câmera. Os peritos conseguiram recuperar as fotos do cartão de memória. As primeiras eram normais, fotos de turista. Lila e Ana sorrindo, posando na entrada da trilha. O céu azul, a vegetação verdinha. Tudo parecia uma festa. Tiraram fotos no topo de um mirante, por volta de 1 da tarde. Depois disso, as fotos mostram que elas continuaram a trilha. Entraram por um caminho que não era o principal. Se embrenharam mata adentro. As últimas fotos com luz do dia mostram elas em algum lugar no meio do nada, perto de um riacho, sem parecerem preocupadas. O sorriso já não estava lá, mas também não havia pânico. E aí, o registro para. Por 1 semana, nenhuma foto. O silêncio. Até a madrugada do dia 8 de abril. Entre 1 e 4 da manhã, alguém, no breu absoluto, no meio daquela selva escura, tirou 90 fotos. 90. Uma atrás da outra, em sequência. Quase todas são escuras, borrões, não dá para ver nada. Mas algumas poucas fotos mostram coisas estranhas. Uma delas mostra um galho de árvore com sacolas plásticas e papel higiênico pendurados. Outra mostra um amontoado de pedras. Uma outra, que é de gelar o sangue, mostra a parte de trás da cabeça da Lila, com o cabelo dela. Por que tirar uma foto da nuca da amiga no meio da noite, no escuro? Não faz sentido nenhum. Nenhuma das 90 fotos mostra o rosto delas. Nenhuma delas mostra o que estava na frente de quem tirou a foto. Era como se a pessoa estivesse tentando usar o flash da câmera para iluminar o caminho, ou talvez para sinalizar para alguém, ou, e essa é a teoria que me arrepia, para assustar alguma coisa que estava ali com elas no escuro. Esse desaparecimento misterioso ganhava uma camada de terror psicológico. O que aconteceu naquela noite? Por que essa sessão de fotos frenética? Essas imagens, ao invés de responder, criaram um abismo ainda maior de dúvidas. A investigação do desaparecimento agora tinha um roteiro macabro, mas sem o final. Era como assistir a um filme de terror, onde você só tem os frames mais assustadores. Essas histórias de desaparecidos raramente vêm com um manual de instruções, e essa, em particular, parecia ter sido escrita por um roteirista maluco. Com a mochila e as fotos, as buscas foram retomadas naquela nova área, perto do rio. E aí, começaram a encontrar coisas terríveis. Encontraram um short jeans dobrado em cima de uma pedra. Mais para frente, um osso pélvico e um pé, ainda dentro de uma bota. Testes de DNA confirmaram. Eram de Lila e Ana. Acharam mais fragmentos de ossos espalhados rio abaixo. A explicação oficial, a que a polícia deu para fechar o caso, foi que as moças se perderam. Uma delas provavelmente se machucou, talvez quebrou a perna ou o tornozelo ao cair de algum lugar, e a outra ficou para cuidar dela. Elas teriam morrido de fome, de sede, ou levadas por uma enchente do rio, e os animais da floresta teriam se encarregado do resto. É uma explicação plausível, sim, mas ela não responde tudo, né? De jeito nenhum. Por que o short estava dobrado em cima da pedra? Por que a mochila estava tão intacta, tão longe? E as fotos? Por que tirar 90 fotos no meio da noite? Se você está ferido e com medo, sua última preocupação é ficar tirando foto de galho de árvore, a não ser que você estivesse tentando espantar alguma coisa, ou alguém. E tem mais um detalhe que pouca gente comenta. Uma das fotos que foi deletada do cartão de memória, mas que a perícia conseguiu recuperar, tinha o número 509. Ninguém sabe o que significa. Seria uma marcação de trilha? Uma mensagem?
Esse é o problema com casos não resolvidos. Eles deixam essas pontas soltas que a nossa imaginação trata de amarrar das piores formas possíveis. A teoria de que havia uma terceira pessoa ali nunca foi descartada por completo. Alguém que as guiou para fora da trilha, que as manteve cativas e que talvez, naquela noite do dia 8, tenha se descuidado, dando a elas a chance de tentar sinalizar com a câmera. É uma teoria, claro, não tem prova, mas num sumiço sem explicação como esse, às vezes a teoria que mais arrepia é a que mais faz sentido. A história dessas pessoas desaparecidas é um quebra-cabeça com as peças mais importantes faltando. O que a gente pode aprender com uma história tão triste e tão cheia de mistério? Primeiro de tudo, a lição mais óbvia: respeito pela natureza. A gente entra na mata achando que é o dono do lugar, mas basta uma torção no pé, uma trilha errada e pronto. O jogo vira. Você deixa de ser o caçador para virar a caça, não de bicho, mas do tempo, da fome, do desespero. Sempre avise alguém para onde você vai. Leve um mapa, uma bússola, um GPS se tiver. Leve água e comida a mais. A tecnologia hoje em dia ajuda pra caramba. Um localizador via satélite, por exemplo, poderia ter salvado a vida delas. A gente vê esses casos reais de desaparecimento e pensa que é azar, mas muitas vezes é uma combinação de azar com falta de preparo. A gente precisa ser mais humilde diante da força da natureza. E tem outra coisa que essa história grita pra gente: o papel das pessoas comuns. Não foi a polícia com toda a sua tecnologia que achou a pista principal. Foi uma moradora local, uma mulher do povo, que conhecia aquele rio como a palma da mão dela. Ela que encontrou a mochila. Nunca subestime o conhecimento de quem vive no lugar. Eles sabem dos perigos, das manhas, dos segredos que o mato esconde. A investigação do desaparecimento muitas vezes avança não pelo trabalho de um detetive genial, mas pelo olhar atento de uma pessoa comum. E a tecnologia, a câmera e os celulares foram a voz das meninas depois que elas se calaram. Foi a tecnologia que contou a história do desespero delas, que nos deu um vislumbre do terror que elas passaram. É um paradoxo danado, né? A mesma natureza que as levou também preservou por 10 semanas a mochila que contaria parte da sua história. E a tecnologia, que não conseguiu salvá-las por falta de sinal, foi a única capaz de nos dar alguma resposta, mesmo que essa resposta seja um monte de outras perguntas. No fim das contas, o desaparecimento misterioso de Lila e Ana continua sendo um dos mais emblemáticos casos não resolvidos do nosso tempo. Ele nos força a encarar o desconhecido. O que realmente aconteceu naqueles dias na selva do Panamá? Foi um acidente trágico potencializado pelo pânico? Ou existiu uma mão humana, uma presença sinistra que as observava no escuro? Aquelas 90 fotos noturnas são a chave de tudo e, ao mesmo tempo, são o cadeado que tranca a verdade para sempre. Talvez elas estivessem delirando de fome e medo, talvez estivessem tentando fazer uma tala para uma perna quebrada e usando o flash para enxergar. Ou talvez, só talvez, elas não estivessem sozinhas. A gente nunca vai saber com certeza, e é isso que transforma esse sumiço, sem explicação, em uma história que a gente não esquece. É uma ferida aberta. Fica o alerta, a lição. Cuidado, cuidado com quem você confia. Cuidado com os caminhos que você pega. Aquele atalho que parece inofensivo pode te levar para um lugar sem volta. Ouça sua intuição. Se algo parecer errado, se você sentir aquele arrepio na nuca, dê meia volta e vá embora. É melhor ser chamado de medroso do que virar mais um nome numa lista de pessoas desaparecidas. E agora eu te pergunto, olhando para tudo isso, o que o seu instinto diz? Foi só um acidente ou tinha mais alguém naquela mata com elas? Deixa aqui nos comentários a sua teoria. Vamos prosear sobre isso. Quero saber o que você pensa. Essas histórias de desaparecidos servem para nos ensinar, para nos fazer mais atentos. Agora que você aprendeu a importância dos detalhes e de como a tecnologia pode ser uma testemunha silenciosa, assista ao próximo vídeo onde eu explico os 3 sinais de perigo que toda trilha esconde e que ninguém te conta. Acredite, depois do caso de Lila e Ana, você vai olhar para uma simples caminhada com outros olhos.